Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos de volta aqui para continuarmos os nossos vídeos. E dessa feita nós pretendemos encerrar a série de vídeos falando a respeito do dízimo. Eu sou o professor Aquino e peço que você se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, deixe seu comentário. Assista o vídeo até o final, porque hoje nós vamos falar aquilo que você sempre quis saber sobre dízimo e não te contaram. Então, sem perca de tempo, continuando o vídeo passado. Se você não viu o vídeo passado, procure a ver, está na playlist aí do nosso canal. Procure ver o vídeo passado para você entender como funciona esse mandamento da lei do dízimo. Então, onde nós paramos no princípio de que se o sacerdote, segundo a ordem de Arão, tinha direito de receber o dízimo, e o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, também tem direito de receber o dízimo, porque Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão antes que seja dado o mandamento do dízimo. Então isso ficou bem claro, né, e bem entendido. E hoje nós vamos para o Novo Testamento, onde nós vamos fazer a leitura de alguns versículos que se encontram em 2 Coríntios. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. 2 Coríntios. É bem rapidinho. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 7 ao 9. Capítulo 11, versículo do 7 ao 9. Ou teria eu pecado ou humilhar-me para que vocês fossem exaltados, anunciando-lhes as boas novas de Deus, sem cobrar nada? Roubei outras congregações ao aceitar-lhes o sustento, a fim de servir a vocês? E quando estava com vocês e passei por necessidade, nunca fui um peso para ninguém. Minhas necessidades foram supridas pelos irmãos provenientes da Macedônia. Nunca me tornei um peso para vocês, nem o serei. Isso Paulo falando aos Coríntios, né? Capítulo 2, versículo, 2 Coríntios, capítulos 11, versículo 7 ao 9, e do 12 ao 13, né? Versículo 12, capítulo 13, capítulo 12, versículo 13. De alguma forma vocês ficaram para trás das outras congregações, a não ser pelo fato de que eu lhes ter sido um peso. Por essa injustiça, por favor, perdoe-me. Então, aqui Paulo está falando que ele não teria sido um peso, né, para essas congregações, porque ele anunciava o evangelho gratuitamente. Mas tem uma paciênciazinha, né? Para nós vermos aqui em 1 Tessalonicenses, né? Vamos ver aqui 1 Tessalonicenses, para nós concluir esse assunto. Capítulo 2, versículo 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Vocês se lembram, irmãos, de nossas lutas e dificuldades, como trabalhamos noite e dia para não colocar um peso sobre vocês, quando lhe proclamavam as boas novas de Deus. Então você vai dizer, mas aí Paulo está dizendo que ele trabalhava sem receber nada das congregações.
embora ele diga que tinha sido suprido as suas necessidades por outras congregações. Mas por que Paulo estava falando a respeito disso? Vocês lembram que no concílio, o primeiro concílio de Jerusalém, no concílio de Jerusalém, foi acertado que essas congregações dos judeus que estavam na diáspora, tinha muitos gentios, os goínes, né? Tinha muitos gentios que estavam aceitando a Yeshua e não conheciam a Torá, não conheciam a Bíblia. Então ficou acertado, foi enviado cartas que esses gentios não fossem obrigados a viver de acordo com a Torá, porque eles tinham todos os sábados o ensinamento de Moisés nas congregações e eles iam aprendendo. Como é que isso funciona na prática? Se você pegar uma pessoa que nasceu no Evangelho, foi criada dentro da igreja, ele acostumado a dar oferta, acostumado a dizimar, ver os pais dizimar, escutar a palavra, ele não tem nenhuma dificuldade em falar sobre dízimo, nem dizimar e nem de ofertar. Mas quando uma pessoa aceita ao Senhor, Yeshua, que chega numa congregação, ele primeiro tem que entender a palavra e o Espírito de Deus e transformando, moldando essa pessoa para que ele passe a viver de acordo com a Torá. Então Paulo estava falando a respeito de mantimento, de ser mantido, a respeito de salário, né? Era isso que ele estava falando, daqueles que viviam na obra, trabalhando, fazendo o serviço dos levitas, ou fazendo o serviço dos sacerdotes, ele pudesse também receber o dízimo. Lucas capítulo 10, versículo 7, quando Yeshua manda 70 pessoas irem de 2 em 2, pregando as boas novas, ele ordena que essas pessoas, eles fiquem na casa que o receberem, comam e bebam do que lhe oferecerem, porque o trabalhador é digno do seu salário. E ele estava trabalhando aonde? Na obra de Deus. Então o trabalhador é digno do seu salário. Deixa eu ver se eu marquei aqui para ser bem rápido, né? Coríntios, Deus. Deixa eu ver aqui. Para nós concluirmos esse assunto. Bom, você pode procurar ler, ver Timóteo capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, e você vê que ele também fala de salário. Então, a única maneira de você, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Além do mais, se alguém não prover as necessidades dos próprios parentes, e especialmente da própria família, desonrou a fé e é pior do que um incrédulo. Além do mais, se alguém não prover a necessidade dos próprios parentes e especialmente da própria família. Aqui ele está falando de salário que você tem que manter, né?
Então, eu já expliquei porque Paulo falou a respeito que não devia forçar aos gentios a viver de acordo com a Torá, devido ao concílio de Jerusalém que ficou acordado sobre isso. Uma observação. Assim como eu vou falar, vou falar. O que importa é o que Deus, o que está na Bíblia, e não importa o que diga o homem, né? Então vocês vejam o seguinte: existe um tipo de dízimo que você usava para si mesmo, para ir a Jerusalém, para que você fosse adorar a Deus com sua família. Existe um tipo de dízimo que é dado aos pobres, que são as viúvas, os levitas, os estrangeiros e os órfãos. E o tipo de dízimo que é entregado no templo. Como não tem mais templo, o templo do Espírito Santo somos nós. Tudo bem. Existe o tipo de dízimo que é entregado nas congregações. Então, se tem dízimo que eu posso dizimar sem entregar na congregação, sem entregar no templo, é injusto as pessoas, certas pessoas que ensinam sobre dízimo, obrigarem a você ter que entregar um dízimo num determinado local. Tem que ser ali, não pode ser no outro canto. Mas a Torá, a Bíblia, nos dá respaldo para que nós possamos dizimar, que o dízimo serve para sustento dos necessitados, que o dízimo serve para você fazer misericórdia e que o dízimo serve para você louvar a Deus junto com sua família, se alegrar na presença de Deus. E nessa parte aí está se falando de alimento, e você pode muito bem fazer, cumprir as festas bíblicas, o Shabat, por exemplo, Hanukkah, as festas bíblicas, né? Você pode utilizar o dízimo para isso. Então é injusto aqueles que pregam sobre dízimo, ensinando sobre dízimo, de que só existe um local e você tem que entregar o dízimo ali. Então o dízimo se serve para o sustento dos necessitados, a Torá nos dá respaldo para isso. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso pegar o meu dízimo e dar para um necessitado. Meu vizinho, por exemplo, está desempregado, eu posso chegar com o dízimo, tirar o dízimo do mês. Não, esse mês eu vou dar o dízimo a fulano que está necessitando. Mesmo da tua família, nós devemos fazer caridade a partir de dentro da nossa casa. Pessoas das suas famílias que estão necessitando, você pode utilizar o dízimo para fazer isso? Pode sim. A Torá dá respaldo. Aonde? Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28 e 29. E nós sabemos que as congregações não substituem o templo e nem também elas cuidam de todos os necessitados. Então, cabe a você cuidar do necessitado. Nós temos que olhar para o que Yeshua, para o que a Bíblia nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Podemos utilizar o dízimo
para nos alegrar na presença do Senhor, que é aquele dízimo que você ia entregar a Israel com a sua família e você comia do dízimo junto com os necessitados e os levitas, não podemos esquecer dos levitas em nenhum momento. Podemos também utilizar o dízimo para atos de misericórdia. Como é que eu posso fazer isso em atos de misericórdia? Ajudar um irmão que está necessitando para comprar um remédio, para comprar uma roupa, para comprar uma consulta, uma cirurgia, para um exame. Isso é ato de misericórdia. Para os pregadores do Evangelho, para os ensinadores da palavra de Deus, isso é misericórdia. Irmão, ensinar a Bíblia é misericórdia. Pregar o Evangelho é misericórdia. Existe uma misericórdia maior do que as pessoas que são atingidas pelo Evangelho que você leva, que você prega? Então, é misericórdia. Irmão, mas onde é que você tira isso? Dá uma olhada aí em Oséias, capítulo 6, versículo 6. Oséias 6,6. Reflita sobre esse versículo e veja que Deus está dizendo que não quer holocausto, Ele quer misericórdia. Para adquirir conhecimentos da palavra de Deus, você pode utilizar o dízimo para você comprar materiais como Bíblias e outro tipo de coisa e ofertar às pessoas. Você pode manter, por exemplo, um missionário rural, uma pessoa que está lá na comunidade. Você pode tirar seu dízimo e entregar seu dízimo a essa pessoa, porque ele está levando a palavra de Deus, ele está fazendo o serviço do levita. Né? Isso você vê aonde? Salmo 51:16. Você pega lá que está lá. Né? Então chegamos ao final. E nós vamos dar uma recapitulada aqui. O dízimo entregado no templo, como não existe mais o templo, mas existe a congregação. O dízimo entregue no templo era para sustento dos descendentes de Levi e para os descendentes de Arão, que eram os sacerdotes, e os levitas quem faziam todo o trabalho do templo. Então, na congregação, esse dízimo vai servir exatamente para servir aqueles que estão substituindo os levitas, que fazem todo o trabalho da congregação, desde limpar, varrer, ensinar, para aqueles que são os chefes de congregações, estão no lugar, por exemplo, dos sacerdotes, que fazem intercessões. Né? Esse é o segundo dízimo, o primeiro dízimo. Tem o segundo dízimo, que é o dízimo dos dízimos. Então, aquele que recebe dízimo também, ele faz a sua parte, né, dizimando 10% daquilo que ele recebe. Tem o dízimo dos pobres, que é o segundo dízimo, que é o dízimo que você faz caridade. Você pode doar, você pode, não deve doar. Você pegava o seu dízimo e colocava na porta da cidade, é onde vinham os levitas, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, e comiam desse dízimo. Existe o dízimo que você usa com você mesmo, que era aquele dízimo que você ia até Jerusalém para se alegrar na presença do Senhor com sua família. E existe esse dízimo de misericórdia também que você pode fazer. Aí você vai e me pergunta, tudo bem, irmão, entendi tudo direitinho. Agora, o que é que eu faço com tantas maneiras de dizimar? Se eu for fazer todos esses processos que você ensinou nesses vídeos, o meu dízimo não vai dar nem para metade. Olha, se não tem mais o templo, não existe mais o templo, a congregação não pode substituir o templo. O templo
é um local que Deus escolheu para você levar o seu dízimo. E onde está esse local? Em Jerusalém, no Monte Moriá. Hoje tem lá o Domo da Rocha e o que resta da Cidade Velha é só o muro Cotelo, né? O pessoal chama Muro das Lamentações, que não tem nada a ver com o Muro das Lamentações. Então você pode ficar com o dízimo, a terceira opção, que é o dízimo das congregações, que você pode manter as congregações, que é o dízimo para você mesmo, ser legado na presença do Senhor, que é o dízimo dos pobres. E o restante você ora e Deus lhe dá o entendimento, o Espírito Santo lhe dá o entendimento aonde você deve dizimar. Então a conclusão de tudo que a Torá nos traz é o seguinte: como é que eu posso agora compreender Malaquias 3:10? Como é que eu posso compreender Malaquias 3:10? Eu vou enricar, se eu der o dízimo, lá em Malaquias 3:10. Se você observar bem direitinho, você lê atentamente o livro de Malaquias, capítulo 3, você vê que Deus está dizendo ali que vai manter o campo próspero, que vai dar prosperidade, que os campos serão prósperos. Mas Deus não disse que ia mandar anjos para a terra, não ia mandar tratores para você, você teria que trabalhar para poder você crescer. É isso que Deus disse, né? Segundo Malaquias 3:10, o templo hoje é o nosso corpo, né? É o templo do Espírito Santo. E Deus está prometendo prosperidade para a terra, para aquela terra, para a sua terra. E a peste não viria, né? E você seria próspero. Então que fiquem na paz do Senhor, fiquem com esse ensinamento, lembrando de que Deus, primeira coisa, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Fique na paz do Senhor, que o Senhor vos abençoe e amanhã, a partir da manhã, nós teremos outra série de vídeos, de estudos. Por sinal, seus irmãos podem até colocar aí no comentário, pedindo algum estudo a respeito de algum assunto que nós passamos a fazer. A paz do Senhor para todos, shalom, tenham uma boa noite.